Evangelho, sexta-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão do nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no dia 24 de dezembro, e a Santa Liturgia reserva para amanhã do dia 24, a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a última parte do primeiro capítulo que acompanhamos durante a quarta semana do tempo do Advento. Então, a quarta semana é a semana em que nós lemos todos os episódios do primeiro capítulo e passamos, por fim, no dia 25, a leitura do segundo capítulo com o anúncio do nascimento de nosso Senhor. Desse modo, hoje nós temos duas liturgias previstas, uma para amanhã, do dia 24, que é essa que nós vamos meditar agora, e uma segunda liturgia, ou seja, um segundo formulário litúrgico, que corresponde à missa da noite de Natal, a missa que é celebrada à meia-noite ou então na vigília da noite de Natal, que é um outro texto. Nesse caso, para essa missa, nós já temos o texto de São Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Então, a meditação desse texto da noite de Natal, bem como a meditação do texto da manhã de Natal, nós vamos fazer junto no dia de amanhã. Então, para o dia de amanhã, nós vamos ter a fração meditada dos dois textos. Hoje, nós estamos ouvindo na Santa Liturgia a leitura do Cântico do Benedictus, o cântico de ação de graças a Deus feito por Zacarias. Ontem, meus irmãos e minhas irmãs, tivemos a oportunidade de partilhar na nossa meditação aquela delicadeza da relação entre São João Batista e seu pai Zacarias. E o padre comentava com vocês como esse filho foi, na vida do seu pai, um acontecimento de ação de graças. E de fato, hoje Lucas coloca um cântico de ação de graças nos lábios de Zacarias, que, repleto do Espírito Santo, profetizou. Olha que maravilha! A profecia de Zacarias começa com uma grande ação de graças a Deus, para depois falar sobre a vida do menino. A segunda parte do texto, que é do 76 ao 79, temos a profecia sobre o futuro, a visão do futuro. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor. Mas a primeira parte, que é o hino de ação de graças, ele se pauta na declaração: Deus cumpre a sua promessa. Bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo.
e suscitou uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera. Zacarias está cantando ação de graças pelo acontecimento de Deus, aquele que antes não conseguiu ver no anúncio do anjo um acontecimento de Deus. Olha que é escandaloso se pensamos, hein? Como assim? Poxa, se um anjo aparecesse e falasse comigo, eu não ia ter dúvidas, padre. Mas o anjo apareceu e ele não acreditou? Pois é. Ele ainda assim duvidou desse grande sinal, um sinal prodigioso do Senhor. Depois o anjo apareceu fazendo referência a uma prece que foi entregue ao Senhor Deus em atitude de clemência e misericórdia, ou seja, ainda que fosse uma ação maligna, não teria jamais uma ação maligna essa qualificação. Vim aqui para anunciar o cumprimento das preces que o Senhor teu Deus recolheu em seu favor, e exatamente no momento ritual em que se cumpria um ato de amor a Deus com a oferta do incenso, porque foi nesse momento que Zacarias teve a visita do anjo. Então, por mais que pudéssemos dizer que num ato de escrúpulo ele teve uma atitude que não era uma atitude de dúvida, mas uma atitude de segurança, ou seja, de zelo, não é verdade. Ali não houve zelo, houve dúvida. E isso o próprio Senhor testemunha pelos lábios do arcanjo Gabriel, por isso não nos restam dúvidas sobre esse episódio da falta de fé de Zacarias. Mas o que nos impressiona é que diante de um acontecimento tão espetacular de Deus, né, Zacarias não consegue testemunhar, em outras palavras, professar o vigor de sua fé. Agora, diante de um acontecimento ordinário, ou seja, faz parte da tradição do povo, ao nascimento do filho, apresentá-lo para circuncisão e a entrega do nome. Então, esse é um acontecimento dentro da ordem natural, dentro da cotidianeidade cultural e religiosa do povo. Dentro desse espaço, vivendo um momento como esse, ali se passa a profissão de fé de Zacarias e ali acontece a plenitude do Espírito Santo sobre a vida daquele que não acreditou. Olha como isso é forte. Significa dizer que na ordinariedade da nossa vida, Deus vem em nosso socorro e quer fazer-nos homens e mulheres plenos do Espírito Santo por uma obra da sua graça. A Zacarias foi entregue ou foi exigido um caminho penitencial. Aqui é importante olharmos, olhando aí do contexto da família, né? Então, Isabel ficou plena do Espírito Santo, São João Batista ficou pleno do Espírito Santo e Zacarias também ficou pleno do Espírito Santo. Então, realmente, o Senhor, a visita do Senhor trouxe a plenitude do Espírito Santo para essa casa. A plenitude no Espírito Santo de Zacarias foi após o seu itinerário penitencial. Bendito seja Deus por toda a penitência que Ele colocar na nossa vida, porque por meio dela caminhamos em direção à plenitude do Espírito Santo. A penitência do Senhor nos leva à pureza de coração. Santa Isabel e São João Batista receberam a plenitude antes, a plenitude do Espírito Santo, né? Enquanto Zacarias recebeu depois. No nascimento, até a circuncisão, como nós já tivemos a oportunidade de comentar, muito provavelmente a Virgem Santíssima acompanhou, né? Então poderíamos dizer, sim, a Virgem Santíssima acompanhou o acontecimento da plenitude do Espírito Santo na inteira vida dessa família, porque se completava o cuidado, né, com a circuncisão da criança, 8 dias depois do nascimento. E depois a mulher ainda ficava em resguardo, ainda mais sendo uma anciã. Então, Nossa Senhora, ao quanto se espera, por ordem natural daquilo que era o hábito e a tradição do seu povo, acompanhou Isabel ainda por um período
após o nascimento de João Batista e estava junto durante o tempo da circuncisão. Bendita Santa Isabel, que acreditando teve o coração confiante em Deus e recebeu a plenitude do Espírito Santo ao chegar da Virgem Maria, quando a Mãe Santíssima a saudou. E São João Batista, no ventre de sua mãe, também recebeu a plenitude do Espírito Santo diante da saudação da Virgem Maria, e as crianças exultaram de alegria. Que lindo isso! Mas São Zacarias precisou de um itinerário de penitência, prima dessa. E reparem a delicadeza, a Virgem Maria estava durante esse tempo da penitência de São José ali. Obviamente, São José já estava mudo, já estava em penitência quando a Virgem Maria chegou, né? E ela veio para acompanhá-lo também naquele período. Então, a penitência começa com o momento em que ele fica mudo e a Virgem Maria vem trazer para junto dessa família aquilo que vai ser a graça da plenitude. Agora poderemos dizer o quanto o testemunho do silêncio e da reverência de Nossa Senhora não foram edificantes no itinerário de recuperação da fé de São Zacarias. Já pararam para pensar nisso? A gente não pensa muito nessas coisas, né? Ou vocês acham que a saudação de Santa Isabel foi uma coisa ali fechada em quatro paredes e que Santa Isabel não comentava e não tinha a alegria dessa certeza, como a mãe do meu Senhor me vem visitar, ou seja, todo esse coração exultante de alegria por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida da Virgem Maria e toda a certeza das virtudes de Nossa Senhora, e depois convivendo com Nossa Senhora se tornava ainda mais evidente as virtudes e a graça de Deus sobre ela, o que aconteceu com o próprio filho que dizia à esposa o que ele viu e recolheu junto à Virgem Maria. Tudo isso foi edificando durante o tempo da penitência de Zacarias um vigor exuberante da fé em seu coração. Ah, Deus deu a ele uma penitência. Poxa, e ele ficou esse tempo todo de 9 meses sem falar, né? Caramba, Deus foi duro com ele. A gente olha para esse detalhe e esquece tudo isso que eu estou apenas falando, acabei de falar para vocês, que são, olha, todas essas graças que o Senhor deu em favor dele para ele recuperar a fé. Não foi só a penitência, no sentido de ficar mudo, mas colocou do lado dele uma mulher de um vigor na fé estonteante. Fez o seu filho testemunhar no ventre de sua mãe a plenitude do Espírito Santo. Colocou ao lado dele, por ao menos 3 meses, a Virgem Maria, como testemunho seguro de uma fé ardente. Colocou ao lado dele, meu irmão, aquela que sempre acreditou na palavra do anjo. Ao lado daquele que duvidou da palavra do anjo estava aquela que acreditou. Aquela que é testemunho vivo de uma obra muito maior do que aquela que o Senhor fez na vida da esposa dele. Vocês estão entendendo? Olha como o Senhor queria a fé vigorosa no coração desse homem e olha tudo que ele colocou em favor de São Zacarias para que ele pudesse ter uma fé ardente, não fosse mais incrédulo. Estão percebendo como é que Deus quer o teu bem, o meu bem? Ele não fez isso como um privilégio exclusivo para São Zacarias. Ele faz isso por nós. Ele coloca do nosso lado aqueles que vão nos ajudar. Talvez do seu lado esteja uma mulher, talvez do seu lado esteja um homem vigoroso na fé. Uma mulher com a qual você é chamado a partilhar com mais intensidade a vida de oração entre vocês. A exaltação do que Deus tem feito na vida e na família de vocês. Olha como isso é importante para você ser um homem vigoroso na fé. E como é importante ter a Virgem Maria perto de nós,
e aquela tradição que acabou se perdendo no tempo, por puro descuido da nossa parte, da família se reunir para rezar o terço, a gente está perdendo tempo, deixando para trás isso que é um tesouro, porque aqui está o primeiro capítulo de Lucas, e no dia do juízo olharemos e vamos falar o quê? A família que se reúne para perseverar e para crescer na fé, na companhia de Nossa Senhora. Está aí a família de Santa Isabel, a família de São João Batista, a família de São Zacarias. Uma família que se reúne para partilhar as maravilhas de Deus na companhia da Virgem Maria. Uma família que se reúne para rezar os mistérios da nossa salvação, ou seja, as maravilhas de Deus, na companhia da Virgem Maria. Essa é a família que se reúne para rezar o terço. Cada vez que fazemos isso, estamos vivendo aquilo que sabemos por experiência, pois a Sagrada Escritura nos testemunha isso com clareza, que é um modo eficaz de fazer uma família santa. Quer fazer uma família santa? É assim. Está aí, ó, essa família foi santa, disso a gente não tem dúvida. E se a gente começa por essa, que foi a primeira família visitada por Nosso Senhor, e pega todas as outras famílias ao longo da história que receberam a visita de Nosso Senhor, o modelo foi o mesmo. Foi dessa forma que se tornaram famílias santas. Juntos, cantando as maravilhas do Senhor, dividindo a fé, se tornando vigorosos na fé, na companhia da Virgem Santíssima. Eita nós, está tudo aí. E a gente ainda tem a alegria dos sacramentos, que eles não tiveram. Nós temos. E ainda temos a intercessão de todos os santos e santas de Deus que já estão na glória dos céus. Eles só tinham a intercessão dos patriarcas por eles. E assim mesmo era uma intercessão no canto de espera. Eles estavam esperando o cumprimento das promessas. Eles ardiam no desejo de poder testemunhar o que eles estavam testemunhando, mas não podiam. Mas não tiveram a chance de ver. Eles estavam vendo, estava acontecendo, especialmente para eles, né? Porque o acontecimento estava dentro, literalmente, da família deles, então ainda mais, né? Se Moisés queria tanto ver o Salvador, se Abraão morreu com a promessa de ver aquele que viria para trazer a libertação de Israel, poxa vida, eles ali tinham dentro de casa, dentro da família, que grande privilégio, que grande graça eles receberam. E hoje a gente tem a Santa Eucaristia, a gente tem os sacramentos da Igreja que vêm em nosso socorro, a gente tem o Senhor dentro, literalmente, das nossas famílias, por meio dos sacramentos. Puxa vida, até essa graça o Senhor preservou ao longo dos séculos por todos nós, né? Rapaz, Ele te quer muito bem. Pensa num Deus que te quer bem. Ele ama demais a gente, está tudo disposto para a nossa família dar certo. É preciso que o Senhor abra nossos olhos e nós não sejamos como o primeiro momento de São Zacarias. Olhemos agora. Muitas vezes se fala da incredulidade de São Zacarias, mas não se fala da grande beleza da sua fé. Porém, o que ficou na história da Igreja foi o canto de ação de graças de Zacarias. Olha que bonito, né? Porque até hoje a Igreja reza nas laudes todos os dias o Benedictus, o canto de São Zacarias. Canta o grande acontecimento da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida desse homem. Canta o testemunho da fé edificada na companhia da Virgem Maria sobre a vida de São Zacarias. Ah, se todo padre religioso, quando rezasse o Benedictus, se lembrasse disso, que a fé vigorosa de São Zacarias se consolidou na companhia de Nossa Senhora e pudéssemos no início do nosso dia, todos os dias, quando disséssemos o Benedictus, dizer junto com o nosso coração: vem, Virgem Santíssima, ajudai-me a crescer na fé durante esse dia. Ajuda-me, Senhora, a ser um homem vigoroso na fé e a cantar as maravilhas que Deus está realizando no meio de nós. Ajuda-me a ter uma voz de profeta nesse dia para cantar a glória de Deus e anunciar a sua bênção sobre o povo, que Deus espera e tudo dispõe pela salvação de cada um dos homens. Se essa for a nossa oração no canto de cada Benedictus, nossa, que grande tesouro estaremos
tomando posse, né? Porque às vezes temos, mas não tomamos posse, porque é frágil o nosso conhecimento e a nossa experiência interior com aquilo que temos. E tem uma das coisas que aprendemos muito cedo no caminho vocacional, que é a oração da liturgia das horas. Ao menos na Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde fui formado, uma das primeiras alegrias que eu tive a satisfação de cotidianamente ter na minha vida foi a oração da liturgia das horas, que meu padre espiritual na época, que eu ainda era coroinha, que estava começando o discernimento vocacional, ele falou assim: olha, essa daqui é a oração da igreja, que é a oração que os padres fazem e devem fazer por toda a sua vida, todo dia. Então, muito bem, se você está pensando em ser padre, vamos começar por onde tem que se começar mesmo. Vamos começar a rezar como reza um padre. Vamos começar a assumir a partir do coração aquilo que é a vida de um padre. E essas palavras não se cancelam da minha história, e com aquele grande diretor espiritual que eu tive, grande mesmo, porque ele tinha mais de 2 metros, o padre Marcelo Paiva, eu aprendi a rezar como um padre no início do meu caminho vocacional, e foi o grande tesouro que eu tive a chance de aprender pelas suas mãos. E depois no seminário, quando entrei no seminário, ali comecei a rezar com os meninos, e uma das primeiras coisas que eles ensinavam para os vocacionados era rezar a liturgia das horas. Eu tinha a alegria de já saber, porque meu pai espiritual tinha me ensinado. E eu rezei com muita alegria. Foi uma das primeiras experiências em que me senti já dentro daquilo que o Senhor me pedia, né? E a primeira oração do dia era sempre as laudes. E sempre cantávamos. Foi a primeira parte da liturgia das horas que a gente aprendeu a cantar foi o Benedictus, que era uma fórmula própria, né? Uma métrica própria da melodia. Então, que grande tesouro! E quantos são os nossos irmãos leigos? E incentivo para quem ainda não conhece a liturgia das horas, procura conhecer, pede ajuda a um amigo sacerdote, ou aqueles sacerdotes da comunidade paroquial. Sei que no Brasil se tornou muito mais frequente o número de padres que nas missas da manhã propõem de rezarem as laudes junto com a Santa Missa. Deus seja louvado! Outros que propõem já na missa da tarde, são menos numerosos, propõem de unir a celebração das vésperas. Mas muitos padres estão de manhã celebrando a liturgia das horas junto com a missa nas suas comunidades paroquiais, e que se multiplique em abundância essa experiência, porque é um grande tesouro. E agora, cada vez que você rezar o Benedictus, vai poder relembrar dessa nossa meditação, que vem aqui para completar uma experiência de fé, completar uma súplica, completar o seu ato de entrega ao Senhor, e dar a chance do teu coração participar com ainda mais entusiasmo e vigor espiritual daquela santa celebração. Porque Deus quer a plenitude do Espírito na sua vida. Ele quer a plenitude do Espírito em favor de todos os filhos da Igreja, sem exceção. Oh, meu Senhor, dai-nos a plenitude do teu Santo Espírito. Vem, Senhor, e conduz o nosso coração a uma fé vigorosa. Mãe Santíssima, em tuas mãos entregamos a nossa vida e te pedimos, ó Rainha do céu e da terra, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a silenciar o nosso coração para ouvir a voz de seu Filho. Ajuda-nos, Senhora, a admirarmos os gestos de piedade e de amor que são marcas singulares do seu coração. Sustenta-nos, Senhora, pela sua companhia, e em cada ato e em cada gesto em que cumprimos, por amor a Deus, a caridade em favor de nossos irmãos, de maneira que o nosso coração esteja inflamado como o seu coração da ação do Espírito Santo, para que a nossa vida
também seja uma oferta de amor. Ajuda-nos, Senhora, a termos uma fé vigorosa para declararmos apenas uma coisa diante do Senhor Onipotente. Seja feita, Senhor, em minha vida, segundo a vossa vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São João Batista, Santa Isabel e São Zacarias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.